Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso entra em campo hoje às 20 horas e 30 minutos para enfrentar o Vasco da Gama no estádio de São Januário. Os resultados do sábado ajudaram, como eu disse no vídeo que saiu hoje mais cedo. O Fortaleza empatou em 0 a 0 com o Grêmio em casa e o Sport perdeu dentro de casa também, na Ilha do Retiro, para o Palmeiras por 1 a 0 e o Curitiba empatou em 0 a 0 com o Atlético Paranaense no Clássico do Paraná. Hoje há uma grande possibilidade do Inter embalado buscar uma grande vitória sobre o Goiás, que briga lá embaixo na tabela com o Botafogo, e também tem muita dificuldade para o Bahia contra o Atlético Goianiense no centro-oeste do país. Entretanto, de nada adianta os adversários tropeçarem se o Botafogo não fizer a parte dele. Infelizmente, o nosso time não vem fazendo a parte que lhe cabe e isso fica muito ruim. O torcedor fica, às vezes, com alguma esperança, mas aí, quando a bola rola, as esperanças vão para o espaço, porque o Botafogo tem sido, sim, um time moroso e um time apático. Eduardo Barroca também não vem ajudando, vem escalando equipes que antes mesmo das partidas começarem deixa o torcedor muito preocupado, muito chateado, e isso foi ponto pacífico antes do jogo contra o Atlético Paranaense, quando vazou a escalação, todo mundo reclamou e não deu outra. O Atlético venceu o Botafogo por 2 a 0 no estádio Newton Santos. Em termos comportamentais, o time do Vasco pode oferecer mais que o do Botafogo? Talvez pela chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo. Porque se lembrarmos, antes venceu o Botafogo por 2 a 0, o Atlético Paranaense venceu o próprio Vasco da Gama, tudo bem, lá no Paraná, por 3 a 0. Um baile poderia ter sido até mais. Aí o Vasco estreou o técnico Vanderlei Luxemburgo, ou melhor, o Luxa reestreou no Cruz Maltino diante do Atlético Goianiense, lá em Goiânia, e o jogo ficou no 0 a 0. Mas o Vasco poderia ter perdido, principalmente com uma bola que o defensor tirou em cima da linha já nos acréscimos. Aqui já entramos no primeiro ponto da análise pré-jogo, mas não antes de você se inscrever no canal Fabiano Bandeira. E se já for inscrito, traga novos inscritos também. Vamos passar da próxima meta de 20 mil, depois vamos muito além, porque o Glorioso é gigante. Deixe o like, assim o YouTube entrega os conteúdos aqui do canal Fabiano Bandeira, só falando a respeito do nosso glorioso Botafogo de futebol e regatas para mais pessoas. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal. Hoje, por exemplo, tem uma live especialíssima às 18 horas, 2 horas e meia antes da partida, como de praxe em dia de jogos. É a live pré-jogo, galera. Então, estejam aí contribuindo com o crescimento do canal, que tem sempre muito conteúdo a respeito do nosso fogão. Voltando para a parte tática, voltando para a parte técnica, o primeiro ponto que eu citei na análise pré-jogo tem a ver justamente com os treinadores. Eduardo Barroca é um treinador ainda inexperiente em Série A de Campeonato Brasileiro. Ele já até foi o treinador mais jovem da Série A num determinado período, quando assumiu o Bahia lá atrás, mas como interino, e depois disso voltou a trabalhar muito em base, até que assumiu o Botafogo em 2019, foi bem em determinado tempo, depois caiu de produção, foi mandado embora. Subiu com o Atlético Goianiense da Série B para a Série A ainda em 2019, assumiu o Curitiba em 2020, fez um bom trabalho inicial, depois o time caiu muito de produção, o Barroca foi mandado embora e assumiu o Vitória da Bahia um tempo depois, também não tendo feito um bom trabalho. Depois de toda aquela balbúrdia com relação a treinadores, o Botafogo então contratou novamente o Eduardo Barroca, que, como eu sempre digo aqui, trabalha demais, porém não tem conseguido encontrar soluções adequadas para que o Botafogo saia da draga na qual está inserido. E tem culpa o Eduardo Barroca, porque, por exemplo, ele não pode mais escalar o Cícero como titular do Botafogo. Aliás, não deveria levar nem no banco. Não precisa afastar o jogador. Deixa lá treinando. Já aconteceram tantas coisas com relação ao Cícero nesta temporada, mas o Barroca não pode escalar um jogador
que acaba se tornando emblemático num time extremamente apático. O Barroca também não deveria, neste momento, dar mais oportunidades ao Juan, por exemplo. Ele tem o Lecaros, ele tem o Varley, ele tem o Enio na base, ele tem jogadores que, de alguma forma, mesmo entregando, na maioria das vezes, menos do que deveriam, entregam mais que o Juan. O Barroca vem errando em muitas situações dentro do time do Botafogo e isso também tem prejudicado a equipe, claro. É por conta da inexperiência? É por conta da teimosia? Há uma linha tênue entre convicção e teimosia? Onde o Barroca está inserido? Neste momento eu creio que na teimosia, porque alguns jogadores não devem mais ter oportunidades com a camisa alvinegra. Do outro lado, temos agora o Vanderlei Luxemburgo no banco de reservas, novamente também do Vasco da Gama. Ele que foi contratado em 2019 para salvar o Cruz Maltino do rebaixamento e conseguiu. Aqui temos alguns pontos. No auge, o Vanderlei Luxemburgo foi o melhor treinador que eu vi no Brasil. O melhor treinador brasileiro que eu vi atuando em clubes foi o Vanderlei Luxemburgo. Eu acompanhei aquele Palmeiras, bicampeão brasileiro de 93, 94, um timaço. Acompanhei o Palmeiras de 96, campeão paulista com os pés nas costas. O ataque dos 100 gols. Vanderlei Luxemburgo do Corinthians em 98 também, campeão brasileiro. Fazia o time brincar de jogar futebol e ainda era muito eficiente, muito eficaz. E o Vanderlei Luxemburgo, de 2003, arrebentando no Cruzeiro com a tríplice coroa, campeão mineiro da Copa do Brasil e brasileiro. E se você vir o livro que o Vanderlei Luxemburgo escreveu daquele time, você fica impressionado com a inteligência do Vanderlei para montar um elenco. O nome do livro é Campeão. Então, o Vanderlei foi muito bom, tanto que foi treinador de seleção brasileira e também foi treinador do Real Madrid. Foi campeão brasileiro em 2004 com o Santos também. Só que depois do Real Madrid, o Luxemburgo se perdeu na carreira, até ganhou alguns títulos esporádicos e estaduais, levou alguns times para a Libertadores também, mas nunca mais com o mesmo brilhantismo da década de 90, lembrando também com justiça do grande trabalho que ele fez à frente do Bragantino, que não era o Red Bull, não tinha o dinheiro que tem hoje, a estrutura atual, lá no início da década de 90. Então, durante toda a década de 90, início dos anos 2000, o Luxa foi espetacular. Mas ele deixou a carreira cair muito e agora ele mesmo estabelece metas no máximo razoáveis. Ele já voltou com o discurso de tirar o Vasco da Gama novamente do rebaixamento e só. E, gente, a gente sabe que o Vanderlei Luxemburgo tem condições de tirar o Vasco do rebaixamento. Estou traçando paralelos mesmo. O Luxemburgo no Palmeiras não fez um grande trabalho. E agora tem lá um treinador português fazendo um excelente trabalho à frente do Alviverde, finalista da Copa do Brasil e virtualmente finalista da Copa Libertadores. Venceu o River Plate por 3-0 fora de casa. Se fosse o Luxemburgo, certamente, ou provavelmente, muito provavelmente, o Palmeiras não seria finalista da Copa do Brasil e da Libertadores porque não apresentava futebol para isso. Estava com dificuldades. Então, quando a gente fala, nossa, o Luxemburgo é um grande treinador, o maior que eu vi brasileiro, pelo menos na minha geração. Mas hoje, traça parâmetros muito medianos e vem para tentar salvar o Vasco da Gama. O outro ponto nisso é que ele pode salvar o Vasco e isso pode fazer com que o Botafogo se afunde de vez. Muita gente já acredita que o Botafogo caiu e aqui entra mais uma vertente. Se o Botafogo conseguir vencer o Vasco da Gama hoje, por pontuação e por parte psicológica, o alvinegro volta para o campeonato. Mas eu não venho aqui fazer com que você seja otimista ou que você volte a acreditar num milagre. Até porque eu não quero que ninguém se frustre de uma maneira muito grande nesse domingo à noite.
É o que eu disse, o Vanderlei Luxemburgo não é mais tudo isso. Entretanto, ainda é bem mais técnico que o Eduardo Barroca. E mais um detalhe, o Botafogo tem um time medíocre e o Vasco tem um time medíocre. Mas o Vasco tem o Cano. E se o Cano jogar como centroavante que é contra o Botafogo hoje, é muito difícil que não faça gol. Torço para que não faça. Enquanto isso, se o Botafogo tivesse o Cano contra o Atlético Paranaense, teria vencido a partida. Porque só o Salomão Kalou perdeu 4 oportunidades claríssimas de gol. E o Pedro Raul, pelo menos mais uma. Em 5 chances, o Cano poria pelo menos 2 para dentro. Isso eu tô sendo bonzinho, porque sabe fazer gol. Então, o Vasco tem a vantagem no banco de reservas e tem a vantagem também que dos 22 jogadores em campo, um pode fazer a diferença e joga do lado de lá. Se o Botafogo tivesse preparado coletivamente, eu falaria para vocês que não importaria Cano, que o Botafogo com jogo coletivo, com um jogo sólido, poderia vencer o Vasco da Gama. Mas não é isso que temos, e temos então apenas que torcer muito. Quem quiser sonhar, que sonhe. Quem não quiser sonhar também não é obrigado. Eu vou acompanhar o jogo, é minha paixão, é o meu trabalho, e depois vou chegar aqui e analisar tudo que aconteceu para vocês. Então é isso, galera. Hoje um jogo muito importante, muito difícil. Se o Botafogo vencer, ele volta pro bolo. Eu nem acreditava mais. Só que se vencer, volta pro bolo. A grande dificuldade é vencer. Eu espero que o Botafogo escale pelo menos um time digno, que tenha pelo menos um time que represente minimamente o que deve representar dentro de campo. Lembrando que na temporada 2020-2021, o Botafogo saiu de São Januário com uma classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, porque vencer ao Vasco no estádio Newton Santos por 1-0 e depois empatou em 0-0 fora de casa. Espero que desta vez vença o jogo o Glorioso e que volte para a competição. Vamos aguardar. A esperança é a última que morre. Um grande abraço, saudações alvinegras, estamos muito juntos. Esteja aqui às 18 horas na live pré-jogo. Valeu, fui!